Fala galera, aqui é o Josh, tudo bom com vocês? Cara, o season finale da quinta temporada, como vocês já sabem, trouxe muitas revelações bombásticas, mas também deixou muitas pontas soltas acerca da curva finita central, do assassino da família do Rick, do próprio passado em si do Rick C-137. Mas uma das gotas dessa chuva de cânone que essa quinta temporada trouxe, essa analogia foi legal, e chamou muita atenção, que é a questão do nosso Mori. Então eu resolvi procurar por alguns elementos e detalhes no episódio e na série como um todo, para que a gente possa debater e teorizar sobre a seguinte questão: o nosso Mori é um clone? Pois é, cara, depois das revelações que o Evil Mori trouxe pra gente, colocando aquele dispositivo de memória no pescoço do nosso Mori, a gente viu toda aquela questão da clonagem ali, parece meio óbvio que sim, que o nosso Mori é um clone que foi criado assim como tantos outros Moris. Mas será? Vamos trocar uma ideia sobre isso já já. Agora eu quero te fazer um convite. Você é novo aqui no canal ou ainda não está inscrito? Seja muito bem-vindo. Quero te convidar a se inscrever aqui agora, deixar o seu like aí para dar aquela força, é muito importante para o canal, e também ativar o sininho se você quiser receber as notificações de todos os vídeos e teorias que eu trago aqui para vocês. Moris vendidos me matam. Odiaria vocês mais do que os Ricks que veneram se isso tivesse algum propósito, mas não podem evitar. Foram criados para isso. Tá a fim de ver? Cara, nesse momento aí, o Evil Mori chamou o nosso Mori de Mori vendido e fala que ele foi criado para isso, se tirando desse grupo dos Moris criados. Então a primeira conclusão que a gente pode chegar aqui, que também parece um pouco óbvia, é que o Evil Mori não é um clone, mas sim um dos Moris originais, que geneticamente nasceram realmente da Beth e do Jerry. Mas aí a gente tem que analisar um ponto. A inteligência do Evil Mori vem do fato de ele ser um Mori original, geneticamente filho da Beth e do Jerry? Isso é um fator que determina se os Moris são originais ou são clones? Até que faz sentido, porque a gente vê que os Moris que são criados têm memórias colocadas na cabeça dele que os adaptem, os tornem aptos a estar ao lado de determinados Ricks, dos Ricks específicos que eles serão enviados. Esse conceito de dizer que o Rick se apegou infinitamente aos Moris e que eles são criados com base na sua fraqueza e no perdão, pra mim é toda uma analogia com o conceito cristão mesmo. A gente já viu eles brincarem ou referenciarem questões bíblicas e do cristianismo em vários momentos da série, inclusive nessa quinta temporada várias vezes. Porém, isso reforça o fato de que o Evil Mori é original, porque ele em si não perdoou os Ricks, né? Ele não faz parte desses Moris vendidos, criados, que são pré-determinados a perdoarem os seus Ricks. Mas e o nosso Mori? Aqui tenho duas questões que me chamam a atenção. Uma delas é o que vários de vocês disseram já aqui nos comentários e em alguns outros fóruns também que eu vi essa opinião. Será que o fator inteligência dos Moris está ligado ao seu tempo de vida? Porque, cara, até onde a gente sabe, o nosso Mori evoluiu muito da primeira temporada pra cá, e mais uma vez, até onde a gente sabe, ele nunca foi substituído. Tanto que quando eles têm que mudar de universo, o Rick leva ele junto. Mas por que o Rick nunca substituiu ele? Ele se apegou especificamente a esse Mori? Por que ele se apegaria especificamente a esse Mori, se com o conceito que a gente viu, a hora que ele morresse ou algo assim, chegaria um outro Mori com todas as memórias iguais no mesmo momento? Nosso Mori viveu por muito tempo, então ele é experiente, ele viveu muitas experiências já com o Rick. Então o primeiro pensamento seria: a inteligência do Mori está ligada sim ao tempo de vida. Moris que não têm chances de viver muitas experiências acabam se mantendo limitados, talvez até pelo seu próprio Rick. Afinal, a gente viu o Rick dizer lá no final da primeira temporada que um Mori arrogante pode causar muitos problemas. Então isso quer dizer que todos os Moris têm esse talento, têm esse dom, essa inteligência que pode evoluir com o tempo? Mas os Ricks não estão nem aí e acabam trocando eles ou limitando eles. E como a gente viu o Rick explicando na primeira temporada, a inteligência do Mori, as ondas Moris, que ele chamou de burras, estão ali para encobrir as ondas super geniais e inteligentes do Rick. Mas se isso era para se proteger da cidadela, por que eles ainda continuam usando os Moris? A própria cidadela fabrica. Porque, como o próprio Evil Mori explicou, eles são apegados infinitamente aos Moris, pela sua fraqueza. E qual que é a fraqueza do Rick? É a questão da família. Aparentemente,
todos os Ricks que são o homem mais inteligente do universo ou abandonam a sua família para ir viver esse conceito do Rick infinito, ou acontece o que aconteceu com o nosso Rick e a família é assassinada e eles acabam se obrigando a se dedicar à ciência. E a fraqueza deles é a solidão, e para isso eles têm um companion, quase como no conceito do Doctor Who. Para não seguir as suas aventuras sozinho, eles sempre têm alguém junto. E aqui no caso, eles têm o Morty. E como a gente viu, esse Morty foi sendo adaptado pelos Ricks para ficar do jeito que eles precisam para seguir nas suas aventuras. Isso é muito egoísta, cruel, mal. Porém o nosso Rick não seguiu essa receita, pelo menos com o Morty que a gente acompanha. Então, cara, isso pra mim abre algumas possibilidades. Uma delas é a de o nosso Morty ser um Morty original, ser realmente um Morty geneticamente filho da Beth e do Jerry. E nesse caso seria o mesmo caso do Evil Morty. Ele evoluiu e vai evoluindo a sua inteligência, e o nosso Rick é apegado, e não só apegado, ele utiliza muitas vezes dessa inteligência do Morty para se salvar. Quantas vezes a gente já viu o Morty salvando o nosso Rick? Então eu acho, cara, que os Mortys clones não têm essa capacidade de evolução. Eles são criados e mantidos num determinado limite para que eles possam encobrir as ondas do Rick e ao mesmo tempo possam o acompanhar nas suas aventuras e o ajudar em batalhas e tudo mais. Isso não quer dizer que os Mortys são completamente inteligentes, mas o nosso Morty a gente já viu em vários momentos ele demonstrando essa inteligência que evoluiu muito, não só em batalhas, mas em vários outros campos. Cara, isso pra mim gera até uma outra possibilidade. Será que o nosso Morty não é um clone do Evil Morty? Porque isso pra mim faria sentido. O Evil Morty é muito inteligente originalmente, não sabemos se com o tempo ele ficou inteligente, pode ser a mesma história do nosso Morty, ou se ele já é inteligente desde o começo. Então você imagina como que deve ser o Rick do universo original dele. Talvez era o Rick assassino? Enfim, qual outro Morty inteligente a gente viu na série até agora? Só o Evil Morty e o nosso Morty. Os outros Mortys inteligentes que apareceram, eles eram na verdade adaptados e não inteligentes em si, adaptados e criados para determinadas funções, como os policiais, como aquele Morty que tá lá no lugar de reconstruir Mortys. Então, claro, com tantas possibilidades que a animação já nos mostrou, pode ser sim que várias outras coisas tenham acontecido. Mas na minha opinião, o fato do nosso Rick ser tão apegado com esse Morty é que ele pode realmente ser um Morty original, ou então ser um clone perfeito, ou do Evil Morty, ou de um outro Morty inteligente que o Rick já teve convivência. Afinal, vocês se lembram que a gente vê uma foto, né, do Rick com um bebê lá na casa do Pessoa Pássaro, e também quando o Evil Rick, controlado pelo Evil Morty, tá fazendo o escaneamento do cérebro do Rick, a gente vê o Rick chorando quando ele vê a imagem de um bebê. Pra ser sincero, pra mim, a teoria de que o Evil Morty já foi um Morty do nosso Rick perdeu um pouco de força, porque o Evil Morty não demonstrou nenhum tipo de apego ou de memórias, lembranças com o nosso Rick, claramente. Não é que eu descarte essa teoria, mas eu acho que sim, pelo que a gente já viu, o Rick teve convivência com outro Morty, ou outros, antes do nosso, e ele é sentimental, então ele era apegado com esse Morty, e talvez esse Morty de agora seja um clone daquele. E ainda tem a questão das mega sementes, que sempre me intriga, que o Rick colocou no Morty no primeiro episódio. Será que isso pode ser um dos fatores que tornou o nosso Morty inteligente? Enfim, cara, botei as cartas na mesa aí pra gente debater. Quero saber a sua opinião, o que você acha? O nosso Morty é um Morty original, ou ele é um clone? Ou você acha que todos os Mortys, tanto os originais quanto os criados, com o tempo acabam ficando inteligentes? Tá aí, garoto. Agora você também é um Morty maligno. Cedo ou tarde todos somos. Deste lado da curva. Vou ficar esperando você dizer aqui nos comentários o que você acha, pra gente trocar uma ideia e debater e ver se a gente consegue chegar o mais perto possível do que pode vir a ser a realidade aí mostrada nas próximas temporadas, fechou? Cara, muito obrigado pra você que tem assistido os meus vídeos, as minhas teorias. Tamo junto, de verdade, é nóis, e até o próximo vídeo. Um forte abraço e tchau, tchau! Sabe que eu gosto quando chega perto, diz que quer.